Hi! Tô fazendo esse vídeo para Moana que pediu para ensinar como fazer perguntas e negativas no presente e no passado. Então, esse vídeo é para Moana. Vamos lá. I am a little nervous. I don't teach. I don't usually record myself teaching, so vamos lá. Tem três verbos que eu geralmente falo para os alunos que você tem que tomar cuidado, né? O verbo to be, can e may, tá? Você pode dividir em dois grupos. Eu faço assim porque eu acho mais fácil. Verbo to be, can e may e outros verbos. Os nomes eu não gosto de me apegar muito, tá? Mas geralmente chamam esses verbos de verbos auxiliares. E esses outros verbos aqui, que é a maioria dos verbos em inglês, tem livros que chamam de verbos simples, tá? Outros verbos. Vamos lá. Vamos começar pela afirmativa, né? Verbo to be. Como que é a conjugação do verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Você vai chegar para alguém e vai falar a conjugação do verbo? Você vai conjugar o verbo com uma pessoa? I am, you are, he is. Não. Para que você usa isso? Para você montar uma frase em inglês, certo? Na afirmativa. Então, no presente, vamos lá. Vamos falar assim, ó. You are happy. You are happy. Ok? Como que eu faço para transformar essa frase aqui em uma pergunta? Se eu tenho na frase, no presente, né, o verbo to be, ou can, ou may, o que eu faço? Eu pego o verbo e coloco no início da frase. Ou eu anteponho, né, ao sujeito. Então, como que fica essa frase? Are you happy? Ponto de interrogação. Que fácil! É só pegar o verbo e jogar no começo da frase, certo? Ok. Como que eu transformo essa frase aqui em negativa? You are... Vamos fazer do jeito mais compridinho, né? Para ficar mais fácil. You are not happy. É só eu colocar um not depois do verbo. Que verbo? Quando é to be, can e may, tá? E outros verbos, Matheus? Calma, a gente já vai ver lá daqui a pouco, tá? Você poderia abreviar isso daqui, né? Contrair, você poderia colocar, ao invés de colocar are not, você poderia colocar aren't, dá na mesma, tá? Só coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos pegar o can, só para ver como que funciona. O can, todos esses três aqui são verbos especiais, eu falo, né? Mas o can tem mais alguns detalhes, né? Vamos lá. You can dance. Você pode dançar. O detalhe é que o verbo can precisa de um outro verbo na frente. Porque você não consegue falar eu posso fazer algo. Você precisa de outro verbo, certo? Então, além de ser um verbo auxiliar, só para falar nomes chiques, além de ser verbo auxiliar, ele ainda é um verbo modal, né? Porque ele modifica um outro verbo. Mas essa é outra história, vamos lá. Como que eu transformo em interrogativa? Mesma coisa, pega o verbo e joga para o começo. Can you dance? Facinho. Detalhe do verbo can. Ponto de interrogação, importante. You cannot dance. Você precisa colocar tudo junto. Ou você pode abreviar e fazer can't, tá? Dá na mesma. Bom, como que funciona com may? Mesma coisa. Você joga o may para o início, tá? Para interrogativa. E para negativa você coloca may not e tá tudo certo. Oh, que fácil! Tá, beleza. Matheus, como que eu faço para fazer passado? Vou pegar meu pano sujo. Paninho que eu limpo a louça. Vamos lá. Desculpa, passado não. Vamos ver outros verbos, né? Vamos ver como funciona com outros verbos. Vamos lá. You
sleep early. Você dorme cedo. You sleep early. Só para falar da conjugação, né? Um pouquinho. Com outros verbos, o que acontece? Você vai conjugar dessa forma, tá? Aqui, o verbo to be ele tem I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O verbo can, I can, you can, he can, she can, it can, you can, they can. Acho que eu me perdi. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. You may também não muda. I may, you may, he may, she may, it may, we may, you may, they may, tá? Como que funciona com outros verbos? Por exemplo, eu quero conjugar o verbo sleep. Eu durmo, você dorme, ele dorme. I sleep, you sleep, he, she, it. Você tem que colocar sleeps. Você adiciona um S. Tem muitas regras, né? Se o verbo termina por O, S, SH, CH, você coloca... Eu não gosto muito de ficar decorando regra, porque você acaba esquecendo, né? O detalhe é que você tem que ter S, só que presta atenção que às vezes o verbo ele termina em ES. Se o verbo termina por consoante Y, por exemplo, você tira o Y e coloca IES, tem que ser consoante Y. Mas essas são as terminações geralmente acontecem, S, ES, IES, tá? Não fica muito obcecado por isso, mas saiba que essas são as terminações do presente. Tá, beleza. Como que eu faço, Matheus? O you, vamos pegar o you primeiro. Como que eu faço para fazer a interrogativa? Coloco o sleep lá na frente, igual eu fazia com os outros verbos? Não. Eu vou ter que fazer, ó, do you sleep early? Early. Ponto de interrogação. Esse do não tem tradução nesse caso, tá? Quando ele é colocado no começo da frase para fazer interrogativa, ele não tem tradução. Ele está mostrando que a frase tá em formato de pergunta e interrogativa, certo? No presente, tá? Como que eu coloco na negativa? Eu coloco you. Eu gosto, você tem que usar do not ou don't. Eu gosto de usar o don't porque fica mais enxuto, fica mais fácil de pegar a regra. You don't, que é a mesma coisa que do not, tá? Sleep early, essa é a negativa. Early, você não dorme cedo. Pronto, ok? Como que eu faço pro he, she? Vamos lá, vamos pegar um she, vai. She, tem que ter um S no verbo, certo? She sleeps early. Early. Como que eu interrogo? Como é he, she, it, eu tenho que colocar o does. Então, eu vou colocar does, she. O verbo perde esse S, ele volta para a forma básica. Ai meu Deus, quantos nomes! Básica, verbo auxiliar. Does she sleep early? Então, por isso que eu não gosto de ficar lembrando de nome. Does she sleep early? Tá, o verbo, ele vai perder esse S, tá? Ou o ES, ele vai voltar para o estado original dele, tá? Que seria essa forma aqui, certo? Eu tenho que colocar o does, né? Para mostrar que é uma pergunta na terceira pessoa do singular, tá? E tirar o S do verbo. Negativa, bem parecido, né? She, agora é does not, eu gosto de usar a forma abreviada, doesn't, antes do verbo sleep early. Pronto, fiz a negativa. Acabou. Passado, vamos pro passado. Pagar com cuidado para não cair minha lousa. Vamos lá. O que acontece? O passado do verbo to be, ele é um verbo diferente, né? No presente ele tem 3 formas, tá? Enquanto a maioria dos verbos tem 2. No passado ele é o único verbo que tem 2 formas. Então, como que é o verbo to be? Ele vai intercalar entre was e were. A conjugação vai ficar assim, ó. I was... Não vou escrever porque vai demorar muito, tá? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Certo? Como que é do can? O can, ele é um verbo irregular. Então, o passado dele é could, tá? Então, can é no presente. Could é no passado. O verbo to be também é um verbo irregular.
ele é be, né, forma básica, no presente se fala am, is, are, e no passado é was e were, tá? O can, o passado do can é could, tá? O may não existe no passado, então a gente vai tirar aqui, tá? Eu tinha falado que ele é um verbo defectivo, né? Ele não tem alguns defeitos, ele não tem alguns tempos verbais, ele tem defeito, né? Como que funciona qualquer outro verbo no inglês? Ou o verbo vai ter ed no final quando passa para o passado. Por exemplo, ó, o verbo work. Como que é o passado de work? Worked, com ed no final. Ele é um verbo regular. Vamos pegar um outro verbo, o verbo go. Como que é o passado do go? Went, é um verbo irregular. Mas a boa notícia é que todas as pessoas têm a mesma conjugação em qualquer verbo, menos verbo to be, tá? Então como que eu conjugo o verbo? I work, you work, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Ok? Eu fui, ele foi, nós fomos. I went, you went, he went, she went. Todo mundo went, todo mundo worked. Ou seja, só o verbo to be que vai mudar entre was e were, tá? Sabendo a conjugação, lembrando, a conjugação você não vai chegar para uma pessoa e ficar conjugando o verbo, certo? Você vai fazer uma frase afirmativa, tá? A ideia é aprender a fazer frases afirmativas, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo verbo to be, igual a gente fez no presente? You were vamos mudar agora, vamos falar you were happy. Não, you were hungry. Hungry. Você estava faminto, com fome. Como que eu faço a pergunta? Da mesma forma que eu fazia no presente. Coloco were you hungry? Coloco no começo. E negativa. Vamos usar you, você pode fazer were not separado ou weren't hungry. E se fosse was? She was hungry. Was she hungry? She was not, ou contraída, wasn't hungry. Tá? Então, do verbo to be. O can, como que é o can no passado? É could. Então, you could dance. Você podia dançar. Afirmativa. Could you dance? Você podia dançar? Pergunta. You, vamos fazer a abreviada já? Contraída? You couldn't dance. Pronto. Ou seja, esses verbos aqui, to be, can e may, né, já sabe que vai jogar pra frente. O caso do may não tem no passado, tá? Tá, Matheus, e passado dos outros verbos, como que eu faço? Vamos lá. Vamos pegar o verbo... o sleep, que é o que a gente estava fazendo, ó. Passado, né? You slept early. Vamos pegar... pode ser esse, vai. You slept early. Como que eu transformo... É o verbo irregular, certo? Sleep é presente, passado é slept. Como que eu passo para a interrogativa? Eu coloco um did, you... Volto o verbo para a forma básica, o estado original dele. Sleep early. Só detalhe, a forma básica, na verdade, por exemplo, to sleep, o verbo dormir, isso aqui é infinitivo, certo? Tudo isso aqui significa dormir. A forma básica simplesmente é o infinitivo sem to, tá? Só para entender melhor o que isso significa. Did you sleep early? Pronto. Negativa, you didn't, que é a mesma coisa que did not, sleep early. Pronto. Então, como que eu faço para fazer uma pergunta no passado? Na verdade, como que eu transformo uma frase em pergunta no passado, certo? Eu coloco did, esse did não significa nada, igual o do não significava nada, ele só está mostrando que a frase está na interrogativa no passado, tá? O que mais?
Para fazer a negativa, o que mais da interrogativa, né? Eu tenho que colocar o did e eu tenho que voltar o verbo para a forma básica, né? Que eu já ensinei aqui. Quando eu faço negativa, eu tenho que colocar o didn't antes do verbo e o verbo volta para a forma básica, tá? Só que isso vai acontecer com todas as pessoas, porque no passado eu não tenho nenhuma distinção, é did para todo mundo. Lembra que no presente era do e does? Aqui é sempre did, tá? Vamos pegar só um verbo work para ficar bem claro isso, ó, que é um verbo regular. She worked a lot. Ela trabalhou muito. She worked a lot. Pergunta. Não importa quem é a pessoa, no passado é sempre did. Did she work a lot? Negativa. She didn't work a lot. Você vê? Presente. Estou confundindo tudo já. Passado. Afirmativa no passado ele tinha ed, né? Quando eu transformei em pergunta, eu coloquei o did aqui na frente e o verbo voltou para a forma básica. Como ele era verbo regular, era só perder o ed. Como que eu faço a negativa? Eu coloquei o didn't, né? Que era did not, só que contraído, e o verbo está na forma básica. Então as regras são bem parecidas, né? Presente e passado, tá? Tem que se acostumar um pouquinho, não fica decorando nada de regra, o verbo recebe S ou IES, não sei o que. O mais importante é saber fazer isso aqui, porque isso aqui é a base. Depois a gente vê que, na verdade, essas perguntas, por exemplo, aqui são perguntas sim ou não, que você vai responder sim ou não. Isso aqui é uma base para você aprender as perguntas que a gente chama que WH Words, né? Enfim, espero ter ajudado. Se tiver alguma outra dúvida, me fala. Tchau, tchau.